Mas eu quero contar uma história. Era uma vez um jovem muito animado, alegre e mais entusiasmado que experiente, que caminhava por uma estrada ensolarada, bem clara, toda pavimentada, com flores belas e perfumadas nas margens, e observou que, junto a ele, muitas pessoas também seguiam por esse caminho. Mas uma delas, vindo na direção contrária, o abordou e perguntou a ele: você não gostaria de conhecer a montanha mais alta dessa região? E poder escalar essa montanha e experimentar a visão que só se pode ter do alto? E fazer esse tipo de proposta para um jovem entusiasmado e ingênuo, é claro que ele aceitou. Mal desconfiava ele o que lhe aguardava nesse grande percurso. Ele então prossegue nessa estrada ensolarada e de repente vê que ela dá em uma floresta bastante escura e fechada, também repleta de perigos. Ele entra meio desajeitado, não conhecendo o caminho, não sabendo direito onde estava, porque ao contrário daquela estrada ensolarada e bem demarcada pelas flores nas margens, essa floresta era toda irregular, um caminho sinuosos, tortuosos. Além do mais, por ser uma floresta bastante fechada, ela era escura, não dava para perceber os detalhes do caminho. E ele então, percorrendo essa floresta, acaba raspando o seu corpo em alguns espinhos, tropeçando em alguns buracos e sendo agredido por algumas feras. Isso fez com que ele ficasse bastante assustado com toda essa experiência dolorosa e, por alguns instantes, chegou a acreditar que não seria possível sair daquela floresta ou que não houvesse, na verdade, uma saída. E ele até percebeu que algumas pessoas estavam caídas e absolutamente desanimadas, sem nenhuma disposição de seguir viagem. Ele, no entanto, com muito medo, e lembrando ainda daquelas palavras entusiasmadas e muito fortes daquela pessoa com quem ele tinha conversado, focando nesse desejo de subir essa tão sonhada montanha para ter uma visão do alto, prossegue e consegue sair da floresta. Sai da floresta e de novo chega naquela mesma estrada ensolarada, com flores nas margens, muito clara, bastante pavimentada. Havia deixado a floresta para trás. Percebe que ao seu lado caminham também algumas pessoas machucadas, feridas, outras bastante feridas, bem mais do que ele, outras que sequer davam conta de caminhar, tamanhos ferimentos, mas percebia também que alguns viajores ajudavam, sustentavam, amparavam aquelas pessoas e ele como que não entendia muito bem por que aquelas pessoas faziam isso. Ele aborda um desses que ajudava e pergunta sobre a montanha, e ele fala: sim, você deve ir, é uma experiência extraordinária.
siga adiante. Ele agora, um pouquinho mais experiente, embora ainda também um pouco ingênuo, continua seguindo nessa estrada ensolarada e clara e percebe, para sua surpresa, que havia uma nova floresta. Novamente, uma floresta escura, densa, com caminhos tortuosos. Ele entra e, é claro, machuca-se novamente, fere-se nos espinhos, tropeça, mas agora, mais experimentado, sabendo um pouco mais como se portar diante dessas situações, consegue vencer essa segunda floresta, machucado, ferido, mas não tão desesperado quanto da primeira vez. E, para sua surpresa, ao sair dessa floresta, ele encontra novamente a mesma estrada clara e florida, repleta de outros peregrinos, uns em situação melhor, outros em situação piores a dele, mais machucados do que ele, e começa a perceber que era a mesma estrada. Dessa vez ele apressa o passo, segue adiante e dá numa nova floresta. Muito mais densa, muito mais desafiadora. Ele agora tinha mais experiência, já começava a deduzir que possivelmente depois dessa floresta voltaria aquele caminho ensolarado e florido, mas dessa vez ele é atacado por algumas pessoas que viviam ali naquela floresta, por animais, machuca-se e quase se vê impossibilitado de seguir viagem. É quando então um ancião, uma espécie de lavrador, ao menos lhe pareceu isso, que caminhava por aquela floresta e se dirigia, vinha na sua direção, com um passo bastante seguro, parecendo dominar completamente todos os detalhes daquela floresta. Chega até ele e pergunta por que ele havia interrompido a viagem. Ele então narra todos os desafios, todos os ataques, todos os ferimentos que o seu corpo exibia. Esse lavrador o ajuda, faz um curativo nessas feridas, e enquanto vai tratando esses machucados, vai conversando com esse jovem e pergunta a ele o que o havia trazido àquela floresta tão densa. E ele então expressa aquele sonho que agora começava a parecer um sonho distante, apagado, de conhecer a dita montanha que, afinal de contas, nem ele mais acreditava se existia ou não. E esse lavrador, então, experiente, diz para ele: existe sim, existe essa montanha. E é lá que eu moro.
Esse jovem então se assusta e fica pensando: bom, se ele mora nessa tão falada montanha, que fica num topo, numa vista maravilhosa, uma montanha ensolarada, cheia de todos os recursos, que diabos faz esse lavrador nessa floresta tão densa? E o lavrador diz para ele que ele entenderia quando chegasse ao alto dessa montanha. Ele entenderia, compreenderia por que periodicamente esse lavrador descia e vinha até a parte mais densa da floresta. Porque se ele dissesse nesse momento, disse o lavrador, o ancião, ao jovem, você não entenderia. Você não seria capaz de compreender o que me traz aqui. Mas segue como você fez das outras vezes. E eu prometo que te encontro nessa montanha. Indicou para ele mais ou menos o caminho. Ele então, retomando a coragem, agora com uma espécie de certeza, ou pelo menos uma crença, de que essa história da montanha era real, mesmo ferido, levanta e segue jornada. Nem precisa dizer que a jornada foi longa. Ele machucou-se mais ainda, foi atacado inúmeras vezes, tropeçou muitas outras, mas agora havia uma diferença. Aquele contato com aquela figura mais velha, mais experiente, a segurança daquele lavrador que circulava por aquela floresta sem nenhum medo, que transitava por aqueles caminhos e ajudava alguns viajores caídos, sem nenhuma preocupação com os ataques e com as feras. Portanto, a serenidade, a fortaleza e a confiança daquele ancião mexeram com o jovem. Ele ficou intrigado. Eu aqui todo machucado, tropeçando, morrendo de medo de outros ataques, morrendo de medo de ser ferido novamente, e esse ancião muito mais caminhando tranquilamente por aqui. Aquilo meio que mexeu com os brilhos do jovem. Então, embora ele suportasse novos ferimentos e novos ataques, dessa vez ele estava decidido, nem que por teimosia. Ele chegaria ao alto daquela falada montanha. Prossegue, ferido, e não é que ele sai da floresta? Sai da floresta. Entra novamente naquela velha estrada ensolarada, margeada por flores belas como essas aqui, com outros viajores, alguns quase sem nenhum ferimento, caminhando muito bem, outros muito mais feridos do que ele, e alguns que curiosamente pareciam vir na direção contrária. E agora, esse jovem experimentava algo novo. O fato de ter entrado por 3 vezes em florestas distintas, a experiência de entrar e sair, sempre voltando para essa estrada clara, ensolarada
e margeada de flores, começava a infundir nesse jovem uma certeza de que havia algo peculiar nesse caminho. Foi quando ele levantou uma hipótese de que esse caminho ensolarado era, de vez em quando, interrompido por uma floresta. E se na primeira vez que ele entrou, a situação foi difícil, e se na terceira vez, na verdade, ele se machucou bem mais do que nas outras, o fato é que agora ele tinha mais experiência. Ele tinha uma visão mais profunda da sua jornada. E o contato com aquele lavrador, com aquele ancião, havia marcado tão profundamente esse jovem, que ele estava incendiado de um entusiasmo diferente. Não mais um entusiasmo ingênuo e juvenil. Agora era uma espécie de confiança, embasada por alguns fatos, por alguns elementos concretos. Pessoas que iam na direção contrária, pessoas que caminhavam não tanto feridas, a regularidade dos fenômenos, aquele ancião caminhando tranquilamente pela floresta, como se não houvesse floresta nenhuma. O ancião parecia caminhar dentro da floresta como ele caminhava na estrada clara. E novamente aqui estava ele, depois de passar por 3 florestas, no mesmo caminho claro e ensolarado. Então ele prosseguiu e vê então a grande montanha anunciada por aquela primeira pessoa com a qual ele havia se encontrado lá atrás. A subida não foi fácil, foi penosa, sobretudo em função da sede, da fome, dos ferimentos, dos machucados, da incerteza, de um pouquinho de incerteza. O fato é que à medida que ele subia a montanha, tudo começava a ficar mais claro. Quando ele atinge já a metade da montanha, ele podia divisar agora o caminho visto de cima. E confirmou-se totalmente a sua hipótese. Realmente era uma grande estrada ensolarada, margeada de flores, mas em intervalos regulares havia uma floresta no meio. Ele pôde contemplar a estrutura do caminho. Tudo fez sentido. Toda aquela insegurança que ele experimentou quando entrou pela primeira vez na floresta, todo aquele medo, aquela sensação de desamparo, de angústia que ele experimentou quando se feriu na terceira floresta. Em suma, todos os dissabores, todos os ferimentos, pareciam agora pouca coisa. Porque ele tinha a visão completa do caminho. Agora ele tinha certeza que tudo era muito simples
muito lógico, embora desafiador. E ele se observava, à medida que subia a montanha, que ele continuava alegre, entusiasmado, mas não era mais tão ingênuo e inexperiente quando iniciou a jornada. Olhando para os seus sentimentos, olhando para si mesmo, ele percebeu que havia amadurecido. Não era mais tão infantil quanto antes. E ele prossegue. Sobe, sobe. E quanto mais sobe, mais enxerga. E quanto mais sobe, mais vê, mais entende. E chega ao cume dessa montanha. Todas as dores, todas as feridas como que cessam. Aquela visão extraordinária da jornada, do caminho, vendo em detalhes os trechos da estrada clara e vendo em detalhes as florestas, percebendo os viajores naquele percurso, desde aqueles que começavam a jornada até os que estavam já aos pés da montanha, uma compreensão profunda da viagem, da jornada, invadiu sua alma. E então ele percebe que toca nos seus ombros o lavrador. Aquele lavrador. O ancião. E ele disse ao ancião: eu já sei, não precisa nem me dizer. Agora eu já entendi o que você queria me dizer e adiou. Você estava tão sereno, você entrou na floresta para me ajudar, para cuidar das minhas feridas, para ajudar outras pessoas, porque você tinha a visão plena de tudo. Eu estava perdido, mas você sabia exatamente onde estava. E mais, você conhece o alto dessa montanha. E o ancião lhe disse: sim, não só conheço, como regresso várias vezes ao ano a todas essas florestas do caminho. Eu já perdi a conta das vezes que fui para ajudar os que caminham por essa longa jornada. Para mim é tão natural estar no alto dessa montanha quanto regressar, quanto voltar. Eu conheço cada uma dessas florestas, cada milímetro dessas florestas na palma da mão. Então hoje, a serenidade que eu tenho em morar no alto dessa montanha, ou em voltar e entrar em qualquer dessas florestas, é a mesma. Essa história não é minha. Essa história é de Allan Kardec. Chama-se A Estrada da Vida. Como um bom mineiro, eu só dei uma enfeitada. Coloquei um pão de queijo, um café, uma goiabada. Esse é um texto escrito por Kardec, se chama A Estrada da Vida. Está no livro Obras Próximas, nos documentos de Kardec. E ele conclui: moral da história. Moral da história. A jornada é a evolução do espírito.
As florestas são as encarnações num corpo físico. A encarnação. A vida corporal. Todos os ferimentos e vicissitudes que o jovem viveu na floresta são as vicissitudes da vida corporal. Então, como ninguém aqui sabe quais são as vicissitudes da vida corporal, porque são todos espíritos puros que não encarnam há muito tempo, eu vou relembrar. Por exemplo, eu vou começar a citar algumas vicissitudes da vida corporal. Pedra nos rins, rompimento do menisco, hérnia de disco, desencarnação de um ente querido, falência da empresa, perda do emprego, situação política do país onde se vive, são todas vicissitudes típicas de alguém que tem um corpo físico, que está encarnado. Porque, é claro, você pode depois consultar o Cosmo, perguntar para ele se tem algum trecho na codificação que fala de espírito puro desempregado. Não tem. Então, ao trazer essa história, e Kardec conclui, quando iniciamos a jornada, ou seja, somos verdes, jovens na evolução espiritual, a gente entra na floresta, ou seja, encarna e se machuca todo. Porque a gente se envolve afetivamente, entra onde não deve, faz coisa que não deve. E quando nós ferimos alguém, na verdade estamos nos ferindo. Aí você volta para a estrada ensolarada, margeada de flores, que é a pátria espiritual. E aqui Kardec está falando em tese, né? Evidentemente, o mundo espiritual superior. E você olha para aquilo, para aquela floresta, olha para você e está todo ferido. Mas esse ir e vir, essa travessia, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que veio só olhar. É a vida desse meu lugar. À medida que você vai e vem, você fica experiente. Então, quando a gente se encontra ou tem notícia de um espírito superior, ele transita por essas vicissitudes da vida corporal de uma maneira muito mais experiente do que alguém ingênuo, jovem, que não tem experiência. É natural. É natural. Quem já passou e repassou por essa floresta várias vezes, conhece cada perigo do caminho, conhece em detalhes as armadilhas. Essa é a moral da história do codificador. E quando você se torna um espírito puro, você vê do cume da montanha, do alto da montanha. Então você tem a visão total da jornada evolutiva.
E quando você tem a visão total, o que é um rompimento de menisco? O que é uma hérnia de disco? O que é uma cólica renal? Tudo isso assume uma proporção minúscula. Eu li essa história, me encantei com ela, falei, vou dar um pitaco. Eu vou acrescentar, não é? Um tempero. E eu coloquei então esse ancião. Esse ancião que mora no alto da montanha, mas que toda hora sai de lá e vem passando por essas florestas todas, e passa tranquilo. Passa tranquilo, porque ele conhece o caminho todo. Aquilo que nós fazemos com dificuldade, ele faz de olho fechado, de tanto já ter feito. Esse ancião são os Cristos. Os espíritos encarregados, segundo Lamennais, São Luís, está lá na Revista Espírita, fevereiro de 1868, comentário de Kardec de março de 1868, são espíritos cuja experiência é tamanha. Experiência por quê? Porque já percorreu, porque já veio, já foi, já voltou várias vezes, tanta experiência, que agora orientam, cuidam. E por que cuidam? Porque uma vida na montanha, apenas olhando o caminho, olhando o céu, vamos combinar, é bastante monótono. Eu estava aqui no hotel, saí e vi uma escultura. E era alguém deitado assim numa rede. E para gente que é mineiro, que não tem praia, vocês não sabem a força dessa imagem. Uma pessoa deitada numa rede na beira do mar. É muita humilhação para o mineiro. Mas eu pensei nessa história. É tão bom deitar nessa rede à beira-mar, mas se você tiver que fazer isso todo dia, 24 horas por 10 anos, já não é tão bom. Já não é tão bom. É por isso que sai sergipano daqui de Aracaju, da beira do mar, para ir visitar a montanha em Minas Gerais. Por quê? Porque cansa. Então, esses espíritos que já adquiriram uma pureza, que já alcançaram esse alto grau, encontram agora um prazer imenso em auxiliar os viajores mais inexperientes. Eu passo para você. Que a dor seja tudo
Faz de um modo completamente novo. Porque agora, percebendo que o texto, que aliás todos os textos são também floresta e labirinto, e já está um espírito vivido, que padeceu, sofreu todo tipo de incompreensão, de fanatismo, de perseguição religiosa, Kardec resolve interpretar esses textos munido do ensinamento dos espíritos superiores, amparado pela visão desses seres que já viam do alto da montanha. Então ele se recolhe num lugar muito especial, lê os textos, mas não se impressiona com os elementos culturais do texto. Não se impressiona com aquilo que é linguagem, que é símbolo. Também não se curva à tradição de interpretação do texto, por sinal, tradição secular. Kardec quer o frescor do texto, o frescor da mensagem. Com essa visão madura de quem havia aprendido com os espíritos, que nós todos, espíritos imortais em uma jornada de aprimoramento espiritual, sujeitos a inúmeras encarnações na vida corpórea para adquirir experiência e maturidade emocional, consciente dos atributos da divindade, sabendo que Deus é imaterial,
incorpóreo, soberanamente justo e bom. Compreendendo que todos os mundos são habitados, tendo agora a perfeita noção de que o mundo verdadeiro e primitivo é o mundo espiritual e de que o mundo acidental e provisório é o mundo físico, e de que se o mundo físico deixar de existir, em nada afeta a integridade do mundo espiritual, embora o mundo espiritual interaja com o mundo físico, com o mundo corporal. Kardec decide focar na substância moral dos evangelhos. E faz a coletânea mais extraordinária que nós conhecemos da literatura cristã. A mais extraordinária. Porque ele recolhe somente o néctar, somente a essência, a suma, a síntese da experiência. Por quê? Porque ele tinha perfeita noção de que o Espírito que havia encarnado e recebeu no mundo corporal o nome de Jesus é um Espírito dos mais elevados patamares da escala espírita. Portanto, um irmão mais velho. Um irmão mais velho. Porque também filho de Deus. Um irmão mais velho que, em função da sua experiência e da sua autoridade moral, podia e veio curar nossas feridas e nos trazer um resumo da lei divina, da lei que rege o destino dos espíritos imortais. Essa síntese está em o Evangelho segundo o Espiritismo. E nela nós nos libertamos do pieguismo, ou ao menos deveríamos ter nos libertado do pieguismo, do misticismo, da visão turva, e esse espírito ganhou em nitidez a partir dessa obra. É possível divisar os contornos morais da vida de Jesus. A integridade da sua vida. A coerência do seu ensino, mas, sobretudo, a coerência da sua exemplificação. A partir dessa obra, é possível examinar
sem emocionalismo, a profunda serenidade que caracteriza Jesus. Serenidade às questões mais tormentosas dos seres humanos. Questões como sexo, poder, riqueza, intelectualidade, força física, beleza física, influência e persuasão, todos esses elementos que costumam aprisionar espíritos menos experientes foram objeto de lições e objeto de circunstâncias, acontecimentos da vida do Cristo. Todos. Todos. Sem nenhum excesso, sem nenhum desequilíbrio, nem para mais nem para menos, sem desvalorizar nenhuma característica ou potencialidade humana, nenhuma, sem desmerecer a riqueza, sem desmerecer a sexualidade, sem desmerecer o poder, a beleza física, a força, etc, etc. Esse espírito se portou com, abre aspas, a expressão é de Humberto de Campos, modesta nobreza. Nobreza. Nobreza de títulos. Nobreza intelecto-moral. Demonstrou a sua superioridade intelectual e moral. Mas, sobretudo, uma profunda compreensão da natureza humana e um profundo amor pela vicissitude do ser humano, pela fragilidade humana. Então, da posição de ícone religioso, o Cristo foi o melhor. A nossa compreensão do Cristo foi devidamente restaurada para poder compreender a figura de Jesus na sua real e legítima posição de mestre, educador, guia e modelo. Educador porque sabe, porque já alcançou as culminâncias da espiritualidade e veio nos ensinar. Mestre, porque era e é dotado de profundo amor pelos ignorantes, pelos que ignoram, pelos que não sabem ainda, porque só pode ensinar e ser um mestre quem ama o aprendiz, quem odeia jamais educa. Consciente da fragilidade e dos ferimentos de nós espíritos experimentadores, que experimentamos através de tentativa e erro, e saímos feridos das experiências, mostrou-se um grande médico
das feridas da alma e da psique humana. Guia, porque se propôs a conduzir, não para um lugar imaginado, mas para um lugar onde ele está. Porque, na verdade, a gente só leva as pessoas até o nível em que nós estamos se guia, e por condensar as características de um espírito puro, pode ser definido como modelo da evolução da humanidade terrestre. Então não tem problema se você tem a fotografia dele, não tem nenhum problema se você ainda tem ele pregado numa cruz, nenhum problema. Desde que você não esqueça que as suas funções primordiais são guia, modelo e mestre. Além de médico, amigo e irmão mais velho. Então o Evangelho do Cristo não fala para o povo, apesar de se dirigir a um povo específico. O Evangelho de Jesus não fala linguagem humana, embora ele tenha se expressado num povo. O Evangelho de Jesus não se dirige a uma geração histórica específica, embora ele tenha cercado todos os exemplos e todos os elementos externos da sua mensagem de aspectos culturais do seu tempo. A mensagem do Evangelho é para o espírito imortal. Imortal. Porque não é possível tomarmos, por exemplo, o perdão e o citarmos num período histórico. O perdão por si só é um valor que transborda da história, do tempo, das circunstâncias, da língua, dos costumes. Então nós podemos afirmar com toda certeza que Kardec, tomando o corpo da mensagem de Jesus, desdobrou o espírito desse corpo. Ficou para trás etnia, ficou para trás cultura, ficou para trás elemento didático e sobrou valores eternos. Afabilidade, doçura, humildade, desapego, amor, perdão, simplicidade, fé, perseverança, resiliência, resistência, esperança, coragem, altivez,
valores típicos e característicos do espírito imortal. Desdobramentos dos atributos de Deus. Desdobramentos dos atributos de Deus. E esse mel puro, foi disponibilizado aos nossos corações. Isso nos isenta de entrar na floresta? Isso nos isenta de ferirmos nos espinhos da vida? Isso nos isenta de sermos agredidos pelas outras pessoas? De sermos enganados, feridos, abandonados? Não. Isso nos isenta de viver de um corpo físico que adoece, que envelhece e que morre? Não. Isso nos dá uma imunidade para que a gente não precise mais encarnar, nem passar por experiências? Não. Mas convenhamos, nos dá uma visão nítida e muito clara da montanha que nos espera, das altitudes espirituais que nos aguardam e das características dos habitantes dessas altitudes. Portanto, a síntese do Evangelho em Kardec é nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Agora, se tiver um evangelho, ajuda. Mas ajuda tanto. Porque eu não sei você, mas eu prefiro viajar com GPS. Como assim?